Ei, Enfer, seja muito bem-vinda a mais um vídeo e hoje eu vou te explicar se pode ou não filmar a enfermagem. Nós vimos, principalmente no início do ano, muitas fiscalizações filmando o rosto da enfermagem, o rosto dos pacientes. Afinal de contas, pode ou não pode fazer essas filmagens? Fique até o final, porque você vai entender por que pode ou não pode filmar a enfermagem. Eu vou falar especificamente da equipe de enfermagem que trabalha como agente público, como funcionário público, como servidor público. Então, o servidor público que é da enfermagem pode ser filmado no exercício da função? Pode, desde que não haja abuso, humilhação ou violação da intimidade. Aí você fala, mas Dani, o meu direito de negar-me a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho das minhas atividades, como está escrito lá no Código de Ética da Enfermagem. Bom, o agente público, se você é um funcionário público, o Supremo Tribunal, a Constituição Federal, ela embasa a ideia de que os atos praticados por agentes públicos em função pública são públicos e podem ser registrados e divulgados. E, de novo, desde que isso não fira a sua dignidade e a sua honra. Pode capturar imagens para fins jornalísticos? Sim, desde que não haja abuso, como humilhação ou violação da intimidade. Os vereadores podem fiscalizar e filmar as instituições de saúde? Sim, desde que não haja abuso, humilhação ou violação da intimidade. E, na verdade, eles têm que fiscalizar e é uma obrigação deles fiscalizar. A pessoa jornalista pode filmar o profissional de enfermagem que é servidor público? Sim, desde que não haja abuso, humilhação ou violação da intimidade. E para justificar todos esses sims, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles admitem as gravações com objetivo informativo, mas não pode causar vexame para você, não pode ter abuso, não pode ter humilhação, não pode estar violando a sua intimidade. Então, quando um jornalista, geralmente, né, um jornalista ou é um vereador que vai fazer a fiscalização, uma blitz, então eles podem gravar todos os servidores que estão em atendimento. Agora, chega uma pessoa lá para gravar, pode ser jornalista, vereador ou o próprio paciente. Aí você pediu para não gravar o seu rosto. Você fala, ó, não é para gravar o meu rosto. Mesmo assim, a pessoa pode te gravar? Depende. O Supremo Tribunal Federal, ele reconhece que a liberdade de informação, ela prevalece sobre algumas restrições, especialmente quando tem interesse público relevante. Eu trouxe esse caso, que é essa reclamação do Acre. Quando a gente fala do Acre, ela tem validade em todo o país e pode ser usada em todo e qualquer estado, tá bom? Então, este caso desta reclamação foi de uma pessoa que teve seu nome divulgado por conta de uma operação policial. Aí o Supremo olhou e falou: não, o seu nome vai continuar lá. Por quê? Porque é de grande interesse público. Essa operação policial está relacionada ao interesse público. Então, o seu nome vai continuar lá? Vai continuar lá. Então, tudo depende. Se você pediu para gravar e gravaram, o Supremo Tribunal Federal vai manter ou não seu nome, a sua imagem, a depender do interesse. E tem um outro caso que é o seguinte: te gravaram, você não sabia que estava gravando, aí do nada, você mexendo lá nas suas mídias sociais, você vê o seu rosto, você ouve a sua voz. E aí, pode? A pessoa pode ter feito isso? Também depende. O Supremo Tribunal Federal, ele entende esse negócio da gravação da seguinte forma: você é enfermeira e está conversando com um jornalista. O jornalista deu uma pausa, foi ao banheiro, aí ele te encontrou no corredor. Aí conversa vai, conversa vem, você acaba confessando um suborno que você recebeu, que é exatamente o motivo da fiscalização que o jornalista está lá. Só que você não viu ele gravando, mas ele estava com um gravador dentro do bolso. Aí isso vai para a justiça, isso entra como prova, e isso pode até ir para as mídias sociais como um corte. Ele pode ter feito isso? O Supremo, ele pode entender que pode sim, porque essa tentativa de suborno, ameaça, confissão, tudo está relacionado ao direito do cidadão. É de interesse público que saibam sobre isso. E se você é um colaborador público e está confessando isso para um jornalista, por exemplo, esse jornalista pode sim usar essa gravação que você não sabia que estava sendo gravado para usar contra você e contra toda aquela
fiscalização que está tendo no momento. E sobre a gravação da pessoa que está escondida, vamos pegar o mesmo exemplo. Você é enfermeira, está conversando lá com um jornalista e você confessa um suborno que você recebeu. Só que o jornalista não está gravando. Ele fala, nossa, eu não acredito, não estou gravando. Mas um paciente está gravando. O paciente não está fazendo parte da conversa, ele está ali escutando atrás da porta e ele gravou essa conversa. Aí acabou a conversa, o paciente corre para o jornalista e fala assim: olha, eu gravei, toma aqui a gravação. Essa gravação não é válida, porque isso constitui como invasão de privacidade, porque o paciente nem estava fazendo parte da conversa. Então, essa gravação não é válida, o jornalista não poderá usar essa gravação. Aqui eu trouxe algumas leis sobre o direito de imagem, então o Código de Ética da Enfermagem, que é o COFEN 564 de 2017, que é o direito do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto nas mídias sociais durante o desempenho das suas atividades profissionais. Mas lembra que eu falei no início? Quem é servidor público obedece o princípio da administração pública, que é o princípio da publicidade. Isso significa que precisa ser transparente e ser divulgado para a população. E, de novo, sem abuso e sem violar a sua privacidade. Temos o Código Civil no artigo 20, que fala sobre o direito de imagem, que o uso da imagem poderá, não deverá, poderá ser proibida se desrespeitar a honra ou a boa fama. Trouxe também os limites da liberdade de imprensa. A gente vê aí nas redes sociais que alguns jornalistas dizem: sou jornalista, posso filmar o que eu quiser, como eu quiser. Não é bem assim. O jornalista também tem o direito à imagem, tem o limite do direito à imagem, que é a expressão que utiliza a imagem da pessoa sem o seu consentimento, pode sim ser considerado crime ou violação de direito autoral de uso indevido da imagem. Então, até o jornalista tem limites relacionados à sua imagem. Eu trouxe da Constituição Federal, no artigo 5, 4 incisos. É muito bom você saber desses incisos, porque é o seguinte: muita gente fala, eu tenho o direito da liberdade, eu posso falar o que eu quiser. Depende. Então, no próprio artigo está falando, é livre a manifestação do pensamento. Aí no artigo seguinte fala, tá, mas você é livre também o direito à resposta. Você pode falar o que você quiser, mas eu também posso responder. Aí no outro artigo fala, é livre a comunicação. Aí no outro artigo fala, tá, mas você não pode violar a honra e a imagem da pessoa. E eu vou trazer para vocês, nos próximos slides, como é fácil violar a imagem de uma pessoa. Então, muito cuidado na hora de você mesmo, né, na profissional da saúde, falar que tem essa liberdade toda de comunicação. Porque para você violar a imagem da pessoa é muito fácil, eu vou te mostrar por que que é fácil. Eu trouxe alguns riscos de você fazer gravações quando você está com as emoções alteradas. Eu, particularmente, sugiro que todos da enfermagem, eu sugiro que vocês trabalhem o seu comportamento, suas emoções, suas dores da vida, suas dores da infância, porque nós somos seres humanos e a gente lida com muito estresse e pressão no atendimento público. E não é qualquer atendimento público, a gente não está vendendo um batom, a gente está atendendo um público doente, não só físico, mas também emocionalmente. Então, não é só o doente propriamente dito, é um familiar que está preocupado com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. Então, a gente precisa trabalhar as nossas questões emocionais. O cliente sempre tem razão, o paciente sempre tem razão? Claro que não. Mas não é porque ele perdeu a razão que você vai perder a sua. E todo cuidado é válido, porque eu tenho certeza que foi difícil conseguir o seu cuidado. No Brasil, os crimes contra a honra estão no Código Penal. E quais são eles? Calúnia, difamação e injúria. A calúnia é a alegação falsa de algum crime. Então ninguém pode chegar para você e falar: você tirou a vida do meu irmão. Não, como assim? Eu sou da equipe de enfermagem, eu saí da minha casa e planejei tirar a vida de um paciente? Claro que não. Então, essa alegação é configurada como calúnia. E a gente também tem a difamação, que são as informações falsas, mas não necessariamente que é crime. Então, falar, você fez um procedimento errado. Ora, se eu estudei para ser enfermeira e eu estou ali puncionando um acesso venoso, eu tenho competência para isso. Não estou fazendo nada errado, então isso é uma difamação, isso não pode acontecer. E a injúria é o que o pessoal mais comete. Você, nas alterações das emoções, é muito fácil você chamar alguém de burro, você chamar alguém de idiota.
Quantos profissionais de enfermagem já não foram chamados de burros por colegas da multiprofissional, pelo próprio paciente, pelo acompanhante? Não tem como você ser burro e ser enfermeiro. Não faz sentido. E isso é configurado como injúria. E lembra que eu falei nos slides anteriores? Você, como profissional de enfermagem, você pode se respaldar. Então, tá cuidando ali de um paciente que o acompanhante sempre te xinga. Tem uma equipe multiprofissional que tem um profissional ali que sempre te xinga. Começa a gravar, porque isso é visto sim pelo juiz, pelo júri, como prova válida. Então você coloca gravador, liga o seu celular e grava para justificar o porquê que aquela justificar não, né? Para mostrar que aquela pessoa está te xingando. E isso é considerado uma injúria. E lembrando que todos esses, calúnia, difamação e injúria, todos têm a penalidade de reclusão. Então, essa informação é para você não fazer e para você também conseguir se respaldar. Então, o que eu oriento relacionado aos servidores públicos que tem esse risco muito maior de ter as filmagens, ter o rosto ali filmado por algum vereador, por algum jornalista, então, o que acontece? Hoje em dia, a gente já vê os profissionais com o rosto distorcido, então não tem danos morais ali aparentes. Eu entendo que é constrangedor você do nada, a gente já tem todo um estresse do serviço, e do nada tem alguém com a câmera na tua cara, com aquela luzona da câmera no seu rosto. Então é muito constrangedor. Mas se você está fazendo o seu trabalho com ética, envie os fiscalizadores para a gerência, para a regulação. Manda esse pessoal para os seus supervisores e peça para o seu rosto não ser registrado ali nas redes sociais. Mas não faça um escândalo, já basta, tenta, né? Já basta os fiscalizadores fazerem uma balbúrdia muito maior do que o necessário. Não seja você a fazer parte dessa bagunça toda. Então, mantenha calma, envie esses fiscalizadores para a administração, para a gerência e peça para o seu rosto não ser divulgado nas redes sociais. Tá Recapitulando, a enfermagem que é servidor público pode ser filmado, desde que não haja abuso, humilhação ou violação da intimidade. Se você quer se proteger, grave a pessoa que está te insultando e abra um processo de calúnia, difamação e ou injúria. Se você está muito estressada ou estressado, trabalhe as suas questões emocionais, com terapia ou processos terapêuticos. Não é porque o paciente, o acompanhante, o deputado, o jornalista, o seu colega de trabalho, não é porque todos eles se excederam que você vai se exceder com ele e com os demais. Se você gostou das informações, já se inscreve no canal e até mais.